Enquanto o telescópio espacial James Webb ainda faz manchetes como o telescópio mais empolgante do futuro, mesmo sem estar no espaço ainda, há muitos outros telescópios que já conquistaram seu lugar. O telescópio espacial Hubble, o Spitzer, ambos no espaço, e o telescópio Muito Grande, na Terra. Mas há um telescópio em construção que fará todos os outros parecerem pequenos diante dele. Estamos falando do maior e mais ambicioso telescópio de todos os tempos. Estamos falando do Telescópio Extremamente Grande, ou Telescópio Extremamente Grande da Organização Observatório Europeu do Sul, o Observatório Europeu do Sul. Antes de começarmos de verdade, vamos assistir a um trailer que apresenta rapidamente o telescópio. Talvez já tenham ouvido falar dele. Sobre o que é esse telescópio? O que os seus construtores e os astrônomos que vão observá-lo querem alcançar? E como ele se compara a outros telescópios que estão localizados na Terra? Eu sou Andreas e você assiste ao Orgis Cosmos, da série O Futuro da Astronomia. Nesta série, nós analisamos projetos que ainda não foram lançados e que oferecem novas perspectivas para a exploração do céu. Juntos, que somos eu, Jojo e Anão Vermelho, vamos agora explorar o telescópio extremamente grande e ver por que esse projeto pode ser o telescópio mais empolgante e tecnologicamente impressionante desta década. O Telescópio Extremamente Grande é um projeto do Observatório Europeu do Sul. O que parece ser apenas um projeto europeu e um único observatório, na verdade, é uma série inteira de telescópios que estão sob o comando dessa organização e que ficam no deserto do Atacama, no Chile. Essa região foi escolhida porque está em uma altitude muito elevada e possui muitas montanhas grandes. Isso faz com que haja menos atmosfera entre os telescópios e o espaço. Os cientistas que trabalham lá se beneficiam do fato de que algumas regiões desse deserto não registraram chuva desde o início dos registros meteorológicos. A altitude elevada, pouca atmosfera e ausência de chuva tornam esse deserto ideal para observações astronômicas na Terra. Embora mencionar cada um dos telescópios da Observatório Europeu do Sul seria demais, há algumas estações de observação que merecem ser destacadas. Um conjunto de telescópios é o Atacama Large Millimeter Array, que opera na faixa de milímetros do espectro eletromagnético. O Atacama Large Millimeter Array reúne vários telescópios menores que, ao observarem juntos um objeto celeste, combinam dados e funcionam como um telescópio maior. Com o Atacama Large Millimeter Array, cientistas já produziram algumas imagens impressionantes, como uma imagem das galáxias Antena a 66 milhões de anos-luz de distância. Esta imagem foi capturada pelas antenas do Atacama Large Millimeter Array, junto com o telescópio espacial Hubble. Você pode ver áreas vermelhas, rosas e amarelas que representam os dados recebidos pelo Atacama Large Millimeter Array. O restante foi capturado pelo Hubble. Em sua capacidade total, o Atacama Large Millimeter Array é composto por 6 antenas e 60 telescópios individuais que juntos podem fornecer imagens 10 vezes mais nítidas do que o telescópio espacial Hubble. Outro telescópio muito conhecido é o Very Large Telescope, que, como o nome já sugere, é o predecessor do telescópio extremamente grande, ou seja, do Extremely Large Telescope. O Very Large Telescope, ou seja, o Very Large Telescope, é composto por 4 telescópios com 8,2 metros de diâmetro e 4 telescópios auxiliares adicionais de 1,8 metro.
Quando eles são conectados, funcionam como um grande instrumento de observação e podem ver 25 vezes mais detalhes do que se apenas um desses telescópios estivesse observando. O Very Large Telescope já produziu muitas imagens espetaculares. Entre outras coisas, uma imagem de 360 graus do céu noturno do Sul, na qual o centro da Via Láctea e partes de seus braços podem ser vistos em todo o seu esplendor. É possível até ver outras partes do complexo de telescópios que, com o fundo do céu estrelado, emanam uma aura quase fantástica. Esses dois telescópios, formados por vários telescópios individuais, são hoje o cartão de visita da Observatório Europeu do Sul. Eles são os instrumentos ópticos mais avançados do mundo. Mas agora vamos dar uma olhada no telescópio extremamente grande, para entender melhor o quão gigantescas são realmente as dimensões desse telescópio em construção. Vamos começar falando do tamanho. Agora passo para Ruttersberg, que tem um canal no YouTube para vocês visitarem. Ele está no final do vídeo e também agora neste i, que aparece no canto superior direito. Se lembrarmos dos espelhos de 8,2 metros do Very Large Telescope que acabamos de mencionar, ficaremos surpresos ao saber que o 39,9 metros e sua superfície terá 978 metros quadrados. Se você espera que o telescópio tenha um único espelho, está enganado. Como uma construção desse tipo feita de vidro seria instável, os engenheiros segmentam o espelho principal em 798 partes menores. A vantagem disso é que espelhos individuais podem ser trocados ou limpos caso estejam quebrados ou sujos. Dessa forma, a manutenção do espelho principal é significativamente mais fácil em comparação com um telescópio que possui um único espelho grande. Os segmentos do espelho principal captarão 500 milhões de vezes mais luz que o olho humano e 26 vezes mais que um telescópio Very Large Telescope. Mesmo somando todos os espelhos do Very Large Telescope, o telescópio extremamente grande ainda terá uma área muito maior. Ter um espelho tão grande assim significa, no entanto, que haverá também um segundo, terceiro, quarto e até um quinto espelho, antes da luz chegar aos instrumentos e ser convertida em informações úteis. O espelho secundário é um chamado espelho curvo, que é curvado na direção da luz que incide do espelho principal. Ele será o maior já produzido de seu tipo. Isso também se aplica ao quarto espelho, o maior espelho adaptativo já feito, com 8.000 motores de ajuste. A superfície desse espelho será ajustada rapidamente e em altas frequências. Ele também será ajustável para compensar em tempo real as perturbações nos sinais de luz causadas pela atmosfera ou pelo vento que faz o espelho principal vibrar. Nada surpreendente, essa mega construção pesa muito. Os espelhos e equipamentos somam cerca de 3.700 toneladas. Sustentar e girar tanto peso não é uma tarefa fácil. Por isso, é preciso trabalhar com muito cuidado com os espelhos, pois do contrário, os feixes de luz podem ser direcionados de forma errada ou as imagens podem ficar borradas. Mas não é só a construção dos espelhos que é complicada. A construção da cúpula é especialmente difícil para proteger o telescópio do tempo ao ar livre. A região onde o equipamento de resposta a terremotos deve ser instalado é conhecida por seus terremotos. Isso faz a construção da cúpula ser quase tão difícil e ambiciosa quanto a dos espelhos. Quando pronta, terá 80 metros de altura e 88 de diâmetro. Para comparar, a cúpula tem só 17 metros a menos que o comprimento do campo do Estádio Olímpico de Munique e caberia no Coliseu de Roma. Como a cúpula e o telescópio ficam no deserto, há barreiras que impedem vento e areia de atingirem os espelhos. Esse design foi testado em túneis de vento para garantir que o máximo possível de vento e areia seja desviado ao redor da construção. Vamos falar rapidamente sobre o peso. Embora os engenheiros tenham feito de tudo para reduzir o peso da construção, a cúpula e o telescópio juntos pesam 6.100 toneladas. A cúpula é protegida contra terremotos, pois foi construída sobre placas maciças que absorvem o impacto e protegem os equipamentos sensíveis. Só quem já tentou fotografar objetos no céu noturno percebeu rapidamente que sem um acompanhamento automático dos objetos no céu, não se chega muito longe. Como a Terra está sempre girando, exposições longas resultam em imagens borradas. Para o telescópio extremamente grande não muda.
Um grande desafio de design foi garantir que o telescópio gire e se mova verticalmente com mínima vibração, permitindo exposições mais longas. E assim tirar fotos melhores. A parte móvel da cúpula repousa sobre 36 blocos fixos nos quais há rodas. A cúpula superior terá um trilho no qual as rodas se movem. Um dos objetivos dos engenheiros era projetar essa parte do telescópio de forma que, ao mover a cúpula, fosse gerada uma quantidade mínima de vibração. A próxima parte do telescópio é a máquina, que controla a altura do telescópio e também o azimuth, especificamente a rotação do telescópio. Mover uma estrutura de telescópio de 3.700 toneladas de forma suave, sem solavancos perceptíveis ou vibrações, faz do telescópio extremamente grande uma verdadeira obra-prima tecnológica. Toda a parte inferior da estrutura está posicionada sobre 3 trilhos circulares. Rolamentos hidrostáticos de anel de óleo que foram construídos com tanta precisão que permitem o posicionamento azimutal, ou seja, a rotação do telescópio, com uma precisão de apenas alguns décimos de milímetro. O ajuste de elevação do telescópio está localizado na estrutura inferior e é essa parte que sustenta o espelho. Em ambos os lados da estrutura existem almofadas hidrostáticas. Rolamentos de anel de óleo hidrostático e almofadas permitem que o telescópio fique sobre uma camada de óleo, gerando muito pouco atrito, e que pode absorver vibrações durante o movimento do telescópio e terremotos. Valeu pelo esforço, Anã Vermelha. Vamos dar uma olhada novamente no tamanho do telescópio extremamente grande em comparação com outros telescópios. Aqui está uma visão geral de vários telescópios e seus espelhos principais. E agora vemos aqui no canto inferior direito o telescópio extremamente grande e, para comparação, uma pessoa ao lado. Ou seja, poderíamos colocar várias pessoas só nesse telescópio. Poderíamos também colocar uma quadra de tênis inteira ou uma quadra de basquete inteira tranquilamente dentro do telescópio extremamente grande. Isso é só um telescópio óptico. Ao fundo vemos agora vários tamanhos de outros telescópios, incluindo o infelizmente destruído Observatório de Arecibo. Ele tinha 305 metros de diâmetro, e se você comparar isso com o mesmo tamanho ou no mesmo escala, então todos os telescópios ópticos conhecidos caberiam dentro da antena parabólica do Observatório de Arecibo. Bem, isso já foi destruído. Nós sabemos que agora existe um ainda maior, o telescópio 500 Meter Aperture Spherical Telescope, mas aqui estamos falando apenas de telescópios ópticos. Por isso esses radiotelescópios ficam um pouco de fora. É interessante comparar o telescópio extremamente grande com o telescópio espacial James Webb. Ele está aqui embaixo à esquerda. O telescópio espacial James Webb deve ser lançado em 2021, mas provavelmente será adiado como costuma acontecer. E vemos que, apesar de seu tamanho enorme, o telescópio espacial James Webb é um verdadeiro anão em comparação com o telescópio extremamente grande. Também é preciso dizer que o telescópio espacial James Webb obviamente ficará no espaço e nunca poderia ser tão grande quanto o telescópio extremamente grande. Não é possível levar um espelho tão grande ao espaço. Isso seria uma tarefa que a tecnologia atual não consegue realizar de forma alguma. Em comparação, temos também o telescópio espacial Hubble, que também não é necessariamente o maior. Então, mesmo em comparação com o telescópio espacial James Webb, o telescópio Hubble é consideravelmente menor. Nós vemos o que já conseguimos alcançar com o telescópio Hubble. E agora, imaginem só que imagens grandiosas poderemos obter com o telescópio extremamente grande. Então, o tamanho do espelho é, obviamente, absolutamente decisivo. Mesmo que o telescópio extremamente grande esteja na Terra e tenha que lidar com a atmosfera e outros problemas, ainda assim podemos fazer imagens mais claras do que com o Hubble, e imagens significativamente mais nítidas do que com o James Webb. Na Terra, por exemplo, câmeras podem ser atualizadas a qualquer momento, diferente do telescópio espacial James Webb, que exige viajar mais de 1 milhão de quilômetros até um ponto de Lagrange. Sim, atrás da Lua, exatamente. É quase impossível alcançar o telescópio espacial James Webb sem um grande esforço. Queremos fazer mais uma comparação, que é com o chamado telescópio Keck, ou melhor, os telescópios Keck no Mauna Kea, no Havaí. Vocês talvez conheçam, são os famosos telescópios isolados no topo de montanhas. E eles já são relativamente grandes, mas ainda assim são verdadeiros anões em comparação com o telescópio extremamente grande.
Vocês podem estar se perguntando como astrônomos e engenheiros pensaram em construir um telescópio com 39 metros de diâmetro. Michael Merrifield, professor de Física e Astronomia na Universidade de Nottingham, tem algumas informações privilegiadas e interessantes sobre isso. A entrevista original com ele está no canal Deep Sky Videos. No fim dos anos 1990, as pessoas começaram a planejar a próxima geração de telescópios e ampliar a escala. E naquela época, o Observatório Europeu do Sul tinha uma proposta incrivelmente ambiciosa de construir um telescópio que teria 100 metros de diâmetro. E, na verdade, ele tinha o melhor acrônimo de qualquer telescópio já feito. Ele se chamaria Overwhelmingly Large Telescope, significando telescópio extremamente grande, e seria um telescópio realmente enorme. E, essencialmente, considerou-se com o Overwhelmingly Large Telescope que talvez pudesse ter funcionado. Quando você vai gastar esse tipo de dinheiro em algo que talvez pudesse ter funcionado, isso não é suficiente. Você realmente precisa fazer toda a redução de riscos. Isso diz, essencialmente, nós realmente estamos muito confiantes de que isso realmente vai funcionar, que temos toda a tecnologia para fazer isso. Então, com o Overwhelmingly Large Telescope, havia riscos demais. E então, eles basicamente desistiram disso e disseram, ok, não podemos fazer isso. Vamos olhar para algo um pouco mais modesto em tamanho. E isso levou ao Extremely Large Telescope europeu na época. Então começamos com 100 metros depois. O projeto do Extremely Large Telescope europeu, o projeto original, tinha 42 metros de diâmetro. Acho que a resposta ser 42 não foi coincidência, mas alguém teve senso de humor e sabia que tinha que ser 42. Então eles projetaram um telescópio de 42 metros que foi desenhado e passou por todo um processo de desenvolvimento. Ele foi essencialmente aprovado. Nos deparamos com o custo. Construir um telescópio de 42 metros ultrapassava muito o orçamento. Ele quase certamente poderia ter sido construído, mas era simplesmente caro demais. E acontece que a forma como esse telescópio foi construído é a seguinte. Na verdade, é toda uma série de segmentos hexagonais de 1,5 metro que se combinam para formar esse único espelho. E então, acontece que havia uma redução relativamente fácil que você poderia fazer, que era simplesmente remover um anel desses hexágonos de 1,5 metro de diâmetro. Então isso reduz de 42 metros, você perde 3 metros. Perde 1,5 metro de cada lado. Então passa de 42 para 39 metros. Curiosamente, parece uma mudança pequena, mas ela economizou muito dinheiro. Antes de olharmos o que os engenheiros do telescópio extremamente grande fizeram para lidar com as condições climáticas da Terra, as condições do tempo, etc., para resistir e tornar o funcionamento do telescópio extremamente grande e seguro, vamos fazer um pequeno tour virtual em um cinema 3D pelo telescópio e observar o interior da construção. Vou ficar em silêncio durante esse tempo, ou seja, vocês podem aproveitar esse trailer com tranquilidade. Não é impressionante? Dá até vontade de estar lá pessoalmente. Mas agora vamos falar sobre o clima da Terra, ou melhor, sobre os problemas que o telescópio extremamente grande enfrenta para funcionar sem problemas. Telescópios terrestres sempre enfrentaram o problema de estarem em um planeta com atmosfera.
Bem, para a maioria dos seres vivos, essa atmosfera é essencial para a vida. Mas para os astrônomos que querem observar o céu noturno, ela é uma fonte de incômodo. Às vezes está nublado, o calor causa tremulação, a poeira bloqueia a visão ou o vento faz os equipamentos do telescópio vibrarem muito. Resumindo, esse fato impõe um limite rigoroso à quantidade de detalhes que se pode observar com telescópios a partir da Terra. Além disso, espelhos vibram com ventos leves, ou pela expansão e contração das partes do telescópio devido à variação de temperatura. Quando se observa as soluções que os engenheiros criaram para contornar esses problemas no telescópio extremamente grande, o design do telescópio gigante se torna ainda mais impressionante. Para obter imagens nítidas, decidiu-se construir o telescópio nos Andes, no Chile. Assim como já foi feito com outros telescópios como o Very Large Telescope, A 3.000 metros de altitude, há significativamente menos atmosfera entre o telescópio e o espaço em comparação ao nível do mar. Com os quebraventos na cúpula e um sistema de resfriamento muito potente, as variações de temperatura devem ser reduzidas ao mínimo. Mas isso está longe de ser suficiente para obter aquelas imagens de qualidade que o Observatório Europeu do Sul tanto espera. Engenheiros e arquitetos do telescópio extremamente grande não se intimidaram com esses problemas e criaram uma solução genial para minimizar as turbulências e o tremular da atmosfera nas imagens. Óptica adaptativa, como já mencionado, o quarto espelho é, como se sabe, de natureza adaptativa. Um computador irá rastrear e corrigir as turbulências na atmosfera, acompanhando o movimento das chamadas estrelas-guia ou até mesmo de pontos artificiais criados no céu por lasers potentes. Dessa forma, ele envia correções para os 8.000 motores de ajuste do quarto espelho, de modo que a luz refletida por ele atinja o quinto espelho quase como se nunca tivesse existido uma atmosfera. Aliás, vocês também podem observar o efeito da atmosfera nas observações com telescópios ao olhar para estrelas que parecem piscar. Isso é o tremular ou cintilar da atmosfera que, devido a correntes de ar, redemoinhos e poeira, não é totalmente transparente e faz com que a luz que chega à Terra fique um pouco borrada. Isso acontece em uma frequência bastante alta, então o quarto espelho levemente curvado precisa compensar esse efeito em tempo real. Com esses espelhos adaptativos no telescópio extremamente grande, os astrônomos podem esperar obter imagens mais nítidas do que muitos telescópios terrestres. Já que o telescópio extremamente grande possui um espelho significativamente maior do que qualquer outro telescópio até agora. Embora não seja o maior telescópio da Terra, esse título pertence aos radiotelescópios, que em alguns casos chegam a ter vários centenas de metros de diâmetro. Isso também tem um motivo porque as ondas de rádio, que são captadas pelos radiotelescópios e convertidas em dados utilizáveis, precisam ser significativamente maiores. Porque a radiação de rádio é muito mais longa e é necessário ter equipamentos maiores para receber a mesma quantidade de dados que, por exemplo, se precisa para infravermelho ou luz visível. Mas é preciso dizer que a óptica adaptativa, mesmo perfeita, não contorna totalmente as distorções atmosféricas. Mesmo assim, o telescópio, extremamente grande devido ao seu grande espelho, poderá facilmente acompanhar ou até superar o telescópio espacial James Webb se este for lançado. Aliás, se vocês quiserem assistir a um documentário sobre o telescópio espacial James Webb, cliquem aqui no i ou aguardem até o final do vídeo. Bem, mas para onde é direcionada a luz que é refletida por 5 espelhos? Ela chega a diferentes instrumentos que foram todos projetados para fazer algo ligeiramente diferente. Um dos destaques provavelmente serão os 3 espectrógrafos de alta potência ou as 2 câmeras, que vão envergonhar aquelas do telescópio espacial James Webb. Para ilustrar isso, peguei a imagem de um campo estelar qualquer. Vocês sempre precisam dessa imagem. Comparado ao telescópio extremamente grande, totalmente à esquerda está a imagem do Hubble. No infravermelho, ele só registra imagens bem menos nítidas que o telescópio extremamente grande. Até mesmo o telescópio espacial James Webb vai fornecer uma qualidade de imagem inferior à das câmeras do telescópio extremamente grande. Embora ambos os telescópios capturem imagens impressionantes, essas imagens nunca são tão pixeladas assim. Como eu disse, é preciso ver essas imagens em comparação com o desempenho teórico do telescópio extremamente grande. A câmera deste telescópio deslumbrante será capaz de observar uma variedade de objetos, desde a faixa visível até a faixa infravermelha do espectro eletromagnético.
Elas estão alojadas em uma caixa criostática e são mantidas resfriadas, para que a radiação infravermelha emitida pelos objetos celestes não seja afetada pelas câmeras. Com isso, o telescópio extremamente grande será capaz de capturar imagens de altíssima qualidade no espectro infravermelho. Por estar no espaço, o telescópio espacial James Webb consegue captar até objetos pouco luminosos, como galáxias a bilhões de anos-luz da Terra. Aqui, o telescópio, extremamente grande, tem desvantagens claras, porque telescópios baseados na Terra, devido à sua localização terrestre, nunca poderão fazer observações tão detalhadas. Essa é uma vantagem inabalável e permanente dos telescópios espaciais. O telescópio extremamente grande será especialmente útil para astrônomos que estudam objetos astronômicos mais próximos, como estrelas que estão cobertas por gás e poeira. O pó interestelar frio é quase invisível no infravermelho, mas cobre as estrelas de forma evidente na luz visível. Assim, o telescópio extremamente grande com suas câmeras em recipientes criostáticos possui uma vantagem incrível e, com seus espelhos, pode observar através da poeira e de outros materiais em nossa galáxia. O que será que ele vai descobrir por lá? Logo, vem à mente o centro da Via Láctea, que, como se sabe, está encoberto por densas nuvens de gás e poeira, além de outras estrelas. É exatamente isso que vamos analisar mais de perto agora. O que exatamente podemos observar no centro da Via Láctea? Aqui vemos uma maneira de observar o centro, ou seja, no infravermelho próximo, combinado à faixa ultravioleta. Só nesta imagem, vemos várias centenas de milhares, se não milhões de estrelas. Vemos estrelas gigantes muito brilhantes e quentes como estas aqui. Azul aqui significa que as temperaturas dessas estrelas devem ser incrivelmente altas, enquanto o amarelo indica estrelas que são como o nosso Sol, mas que estão em um estágio mais avançado de sua evolução. Também vemos, entre todas essas estrelas mais brilhantes, que há áreas muito escuras, mas que também estão cheias de estrelas. Podemos basicamente esperar essa imagem de todo o centro galáctico, se olharmos para ele com telescópios de alta resolução que conseguem captar muita luz. Aliás, essa também seria uma imagem que o telescópio extremamente grande poderia capturar, só que com muito mais detalhes. Outra possibilidade de usar o telescópio extremamente grande com suas capacidades de infravermelho é que podemos atravessar o gás e a poeira do centro galáctico e olhar além disso. Se pegarmos, por exemplo, esta imagem do Spitzer, não vemos apenas estrelas, mas também ao fundo gás quente e poeira brilhando em tons avermelhados. Essa é a grande vantagem do telescópio extremamente grande. Não podemos apenas observar no espectro visível, mas também no espectro infravermelho. E isso agora significaria que, se usarmos o telescópio extremamente grande, poderemos obter imagens como essas, só que muito mais detalhadas. Aqui também vemos uma imagem infravermelha do centro da Via Láctea, mas em uma faixa de comprimento de onda um pouco diferente do espectro infravermelho. Também podemos ver aqui muito gás e poeira. Essas partes vermelhas também são justamente as partes mais quentes do centro galáctico, mas vemos principalmente que em alguns pontos há realmente muita matéria presente. E como o centro galáctico já é muito mais denso, podemos esperar estrelas extremas nessa região que não existem na nossa parte da galáxia, ou seja, nem no centro, nem nos braços laterais, nem no halo ou nas bordas da Via Láctea, como é o caso do tipo B, por exemplo. Mas se fôssemos visitar o centro da Via Láctea no Universe Sandbox 2, teríamos que viajar por muito tempo para chegar lá. Ou seja, a partir do nosso braço lateral da Via Láctea. Cerca de 25 mil anos-luz, é isso que vamos fazer rapidamente aqui agora. E queremos viajar até Sagitários A estrela, aquele buraco negro que fica no centro da Via Láctea. E vemos que esse buraco negro brilha de forma extremamente intensa. Normalmente ele não faria isso aqui, mas na simulação ele aparentemente está engolindo algum tipo de estrela ou matéria. Sempre que o buraco negro engole algo, ele emite um brilho incrível. Mas muito mais interessante do que o buraco negro é o seu entorno imediato. Se agora dermos um pequeno zoom para fora e olharmos com atenção, podemos ver o que são essas linhas estranhas aqui. Percebemos que o buraco negro no centro da Via Láctea, com cerca de 4,2 ou 4,3 milhões de massas solares, atrai muitas estrelas.
Se acelerarmos um pouco o tempo aqui, veremos também como todas as estrelas se movem ao redor do buraco negro. Então, existem estrelas com órbitas muito grandes, como esta aqui que eu marquei agora. Ela deve ter um período orbital de muitas centenas de anos ao redor do buraco negro. Mas também existem outras que têm uma órbita muito próxima ao redor do buraco negro. Se agora, por exemplo, escolhermos uma dessas estrelas aqui, essa aí no meio, a estrela marcada em vermelho, veremos informações interessantes. Percebemos que sua massa é aproximadamente 7.403 massas solares e que ele tem um período orbital de 87 anos ao redor do buraco negro. O que agora parece aqui como se ele estivesse orbitando o buraco negro em poucos minutos, na verdade, é uma órbita que provavelmente tem vários bilhões de quilômetros de extensão. Precisamos lembrar que o buraco negro é extremamente massivo e até mesmo essas estrelas gigantes basicamente se comportam como planetas, ou seja, orbitam ao redor do buraco negro. Só que completamente desordenadas e sem qualquer organização. Se a gente ampliar um pouco, vemos que existem muito mais dessas estrelas. E se olharmos para uma dessas estrelas, agora uma dessas estrelas externas, veremos que ela já leva 2.730 anos. Se ampliarmos ainda mais, veremos que o núcleo galáctico, como chamamos, é simplesmente uma enorme concentração de estrelas gigantes, no centro da qual há um buraco negro supermassivo. E se agora chegarmos a cerca de 25 mil anos-luz do centro galáctico? Chegarmos a cerca de 25 mil anos-luz de distância novamente. Então percebemos simplesmente que não temos como, com instrumentos ópticos que captam apenas luz visível, atravessar essa gigantesca concentração de gás, poeira e luminosidade. Por isso são necessários telescópios infravermelhos. E é por isso que o telescópio extremamente grande vai fornecer imagens fascinantes do interior da galáxia. E provavelmente também vai descobrir muito mais estrelas ao redor do buraco negro supermassivo Sagitário A Estrela. E agora eu passo para o meu amigo Jojo, que vai contar para vocês um pouco sobre a busca por exoplanetas, matéria escura e energia escura. Para a busca por exoplanetas, o telescópio extremamente grande é um instrumento único. Uma câmera está equipada com um chamado coronógrafo e pode bloquear a luz da estrela-alvo correspondente. Esse método permite descobrir objetos menos luminosos, como exoplanetas, sem interferência da luz estelar. Porém, não se deve esperar imagens iguais às dos planetas do Sistema Solar. O Extremely Large Telescope talvez represente exoplanetas como alguns poucos pixels, mas não será capaz de fornecer imagens detalhadas deles. O principal objetivo dos astrônomos é descobrir exoplanetas de forma mais eficiente e obter dados mais precisos sobre eles, como tamanho, distância em relação à sua estrela ou a presença de uma atmosfera. E para melhorar ainda mais, os espectrógrafos já mencionados serão capazes de mapear a composição dos planetas com base na luz que chega deles. Os astrônomos vão principalmente procurar por planetas que possam abrigar vida. Para isso, buscam biomarcadores como água, oxigênio, ozônio, metano, óxido nitroso e clorometano. Esses gases absorvem certos comprimentos de onda da luz, permitindo sua detecção pela ausência desses comprimentos no espectro recebido. Além de estudar exoplanetas distantes, astrônomos também usarão o telescópio extremamente grande para observar planetas do Sistema Solar. Cerca de metade dos planetas ao redor do Sol não tem nenhuma missão de sonda dedicada, enquanto certos planetas como Marte ou Júpiter têm várias sondas que orbitam esses corpos celestes. O telescópio extremamente grande será o telescópio que dedicará mais tempo de observação aos planetas externos, como Netuno ou Urano. Como já foi mencionado várias vezes, o telescópio extremamente grande será muito bom em detectar objetos que estão atrás de nuvens de gás ou poeira. Muitos desses discos ocultam protoestrelas ou estrelas antigas, e o telescópio extremamente grande dará aos astrônomos várias informações sobre a evolução estelar. Em sua pesquisa, seria especialmente interessante observar, por exemplo, o supergigante vermelho Betelgeuse, que nos últimos meses e anos passou por períodos de escurecimento.
Pesquisadores acreditam que nuvens de gás da atmosfera extensa da estrela obscureceram a visão do supergigante. O Extremely Large Telescope poderia olhar através dessas nuvens de gás e poeira e, assim, descobrir com ainda mais precisão o que está acontecendo com a estrela no ombro esquerdo de Órion. Há outro aspecto do telescópio que eu gostaria de abordar, mas muitos espectadores acham que isso não tem lugar na ciência séria. A misteriosa matéria escura, até agora ainda não foi descoberta, mas é discutida pela maioria dos astrônomos, porque muitas observações na Via Láctea e no universo amplo não poderiam ser explicadas de outra forma. Com o telescópio extremamente grande, tenta-se entender melhor a natureza da matéria escura e da energia escura. Especialmente esta última está mudando totalmente nossa visão de mundo. Afinal, trata-se de uma espécie de energia do vácuo que impulsiona a expansão do universo e parece contrariar a gravidade. Enquanto em distâncias menores do ponto de vista astronômico, como os poucos milhões de anos-luz entre Andrômeda e a Via Láctea, a gravidade prevalece, em distâncias maiores é diferente. A energia escura acelera as galáxias, afastando-as e expandindo o universo cada vez mais rápido. Igualmente misteriosa é a matéria escura, que dá mais massa às galáxias e faz com que elas se comportem de maneira diferente do que os astrônomos esperavam. Eles esperavam um novo tipo de física, ou pelo menos peças do quebra-cabeça que nos ajudem a completar nossa visão, aparentemente imprecisa do universo, estão apenas esperando para serem descobertas. Por isso, os astrônomos dos observatórios espaciais europeus consideram sua missão avançar para essas áreas usando novos e poderosos instrumentos, como o telescópio extremamente grande, e fazer um trabalho pioneiro. Com o telescópio, eles pretendem observar os halos, regiões externas das galáxias, para entender a distribuição e o comportamento da matéria escura. Em colaboração com o telescópio espacial James Webb, eles querem até mesmo observar a expansão do universo em tempo real. Isso é algo que ninguém jamais conseguiu fazer por falta de instrumentos adequados. Resumindo, com a ajuda das novas gerações de telescópios, eles querem esclarecer se a teoria geral da relatividade ou uma teoria modificada descreve melhor a expansão do universo, o comportamento da gravidade e da matéria escura. Diante das muitas questões que cercam essas áreas, essa tarefa, junto com a observação muito detalhada de exoplanetas, provavelmente será o maior projeto do telescópio extremamente grande. E com isso, agradeço pela atenção e devolvo a palavra para Ig. Obrigado pelo esforço, Jojo, mas por melhor que o projeto pareça, agora vem a pegadinha. Vamos ter que esperar cerca de mais 4 anos até que o telescópio extremamente grande esteja concluído, e precisamos considerar esses períodos de tempo. Temos o telescópio, que já foi planejado nos anos 90 e só vai entrar em operação em 2025. São cerca de 30 anos que se passam desde o planejamento, design, construção até a conclusão e o primeiro uso. Dieter Breitschwert, diretor do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade Técnica de Berlim, comenta sobre isso. E leva muito tempo até ficar pronto. Por que demora tanto? É realmente um desafio construir um telescópio tão grande. É preciso testar todas as partes. Este telescópio, como ouvimos, é construído por 800 segmentos de partes menores de espelho. Eles precisam se encaixar perfeitamente. Então você tem que construir uma cúpula, que precisa ser estável a 3.000 metros de altitude, e tudo isso é realmente um desafio tremendo para os engenheiros. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb talvez já esteja no espaço. Ele supostamente será lançado ainda este ano. Vamos torcer para que o lançamento desse telescópio, que já foi adiado muitas vezes, não seja adiado novamente. Se isso realmente funcionar como planejado, o telescópio espacial James Webb vai nos fornecer dados de uma qualidade que o Hubble jamais conseguiria. Se tiverem interesse, recomendo meu documentário empolgante de 45 minutos sobre o telescópio espacial James Webb. Se vocês gostaram do documentário, eu ficaria feliz se clicassem no botão de inscrever-se e ativassem o sininho. Escrevam nos comentários quais projetos futuros de observação do céu vocês também têm interesse.
Se vocês se interessam por mais coisas sobre o universo, aliás, eu também tenho aqui um vídeo sobre os 30 anos do Hubble. Também posso recomendar para vocês o documentário sobre o Dark Flow, talvez o maior movimento individual de matéria em todo o universo. Sobre o que se trata, vocês descobrem no vídeo correspondente. Fiquem saudáveis nesse período difícil. Obrigado ao Anão Vermelho e ao Jojo. Fiquem bem e vivam muito e em paz. Tchau.